Você ouve agora Palavra do Coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso São José, nas vossas mais terríveis tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-nos, São José. É assim que eu rezo com você, eu, Padre Delton, chegando até você nesta quarta-feira, 27 de outubro. Toda quarta-feira lembramos o castíssimo São José. E quero desde já adiantar uma surpresa. Eu tenho que contar para você. Dentro de alguns dias, eu vou iniciar aqui no programa Palavra do Coração meditações diárias sobre São José, exatamente porque se aproxima o fim do ano de São José. Então, esteja atento. Serão reflexões diárias sobre este grande santo, Pai adotivo de Jesus, patrono da Igreja Universal. Estamos quase no final do mês. Preciso pedir a você a sua doação para manter este programa. E desde já convidá-lo para na próxima segunda-feira contemplar um momento bonito da nossa história quando inauguraremos a capela aqui na Rádio Coração Fiel, com a presença do nosso bispo Dom Giovanni. Ele celebrará às 7 da noite. 7, tá bom? 7 da noite. E vamos, então, nos alegrar pela presença de Jesus aqui na capela, que ficará à disposição para a adoração dos visitantes, dos colaboradores, dos missionários, daqueles que passam aqui pela Rua Coração Fiel. Ontem eu comecei refletindo com você sobre a semente. Eu falei da semente que cai entre os espinhos. A semente é o símbolo da palavra de Deus, não é? E depois a semente que cai em terra boa. Tem um outro trecho nesse mesmo episódio, nessa mesma parábola, que é intrigante. Jesus explica que quando dormiam os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. É essa série de parábolas de Jesus que trazem temáticas bem rurais. Jesus tenta explicar usando uma linguagem que o povo consiga compreender. Aquela parábola do semeador que eu falei ontem trata de uma atitude do agricultor, que é semear. E ele toma um outro exemplo para falar do semeador que depois de colocar no terreno, preparar o terreno, semear o terreno, vai descansar. Mas, durante a noite, vem o inimigo e joga outro tipo de semente, aquilo que nós aqui em Goiás chamamos de praga. Quando você vai fazer uma horta, por exemplo, está lá no meio do pé de alface, do pé de tomate, tem aquela praga que muitas vezes cresce mais rápido do que aquilo que você quer cultivar. Jesus está dando este exemplo para explicar que Deus continuamente semeia a boa semente em sua igreja, no nosso coração. Mas se a gente cochilar, o demônio, que é o nosso inimigo, semeia também algo que tenta envenenar a obra de Deus. As ervas más no nosso coração tentam afogar a semente boa. E como é que isso acontece? Quando paramos de rezar, quando a nossa mortificação se enfraquece, quando permitimos que o amor próprio, o orgulho, comece a modelar os nossos relacionamentos, quando deixamos de fazer jejum, sacrifício, penitência. Ainda nesta parábola, os servos perguntam para o Senhor: queres que vamos e arranquemos aquele joio no meio do trigo? E a resposta de Jesus: não, para que não suceda que, colhendo o joio, arranqueis também o trigo. Aqui, Jesus mostra como é a paciência de Deus.
O que seria de mim se não fosse a paciência de Deus? O que seria de você se não fosse a paciência do Senhor? Ele permite o mal, muitas vezes, apenas para que haja tempo para a nossa conversão. Mas atenção, a falta de conversão leva-nos à condenação eterna. Na nossa vida tem coisas boas e coisas ruins. Se Deus viesse de uma vez para cortar tudo de uma vez, o que será que ficaria mais abundante? As coisas ruins ou as coisas boas? Então Deus, na sua bondade, nos dá tempo para que nós, por meio do esforço, por meio da oração, por meio da confissão, comecemos a arrancar, a diminuir as coisas ruins, para que aquilo que é virtude, aquilo que é dom, seja mais abundante. Não percamos tempo. É esta a ocasião que Deus concede para a nossa conversão. Rezemos. Querido Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra que vem orientar nossa vida e nosso dia. Hoje, quarta-feira, queremos implorar. Teu Espírito Santo nos socorra. O preciosíssimo sangue de Cristo lave nosso coração, nos encha de esperança e de alegria. A Tua palavra guie os nossos passos. E pela intercessão de São Miguel, o anjo inimigo, o demônio se afaste. E sejamos cheios e conduzidos pelo Espírito Santo. Que assim seja, que assim se realize e que assim aconteça. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração.